Tá? Então, para f de x e g de x, dada dessa forma, qualquer que seja o x real, você tem isso e isso, qualquer que seja o x real. Daí, qual é a conclusão daí? Qual é? É que a derivada do produto, neste caso, a derivada do produto é diferente de quem? Do produto das derivadas. Então, como é que se deriva o produto? Tem uma regra? Tem. E a regra está na seguinte proposição, que dá a regra do produto da derivada de duas funções, conhecida como regra de Leibniz também. Vamos lá. Olha aqui, ó. Seguinte proposição. Proposição. Sejam f e g funções e x um número real. Se as duas funções f e g elas são diferenciáveis em x, então o produto das duas é diferenciável em x, valendo a seguinte forma: a derivada do produto de f por g em x é a derivada da f em x vezes a função g em x, mais o valor da função f em x vezes a derivada da função g em x. Essa é a fórmula. Tá? Por quê? Dá uma prova, depois vamos aplicar. Prova disso. De novo, como eu não quero repetir tudo aqui, né? Admita as hipóteses. Então, daí, você tem o seguinte. O que é que diz as hipóteses? Ó, f e g são diferenciáveis em x. O que isso significa? Significa que x está no domínio da f, x está no domínio da g, e dois limites são números reais. E os limites... Primeiro, limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x, e limite com u tendendo a x de g de u menos g de x dividido por u menos x. Esses dois limites são números reais. Nenhum deles é mais infinito, nenhum deles é menos infinito, nenhum deles não existe, tá? Os dois existem, são números reais. Logo, primeira conclusão. Assim, e tem uma coisa que eu não posso esquecer.
E além disso, AG sendo diferenciável em x, por hipótese, em x ela é contínua. Ou seja, o limite com u tendendo a x do valor g de u, isso é igual a quem? G de x. Tá? Assim, você tem várias conclusões. Primeiro, como x está no domínio das duas funções, x está na intersecção dos domínios, que é o domínio do produto. Então, x pertence ao domínio do produto de f por g. X está aqui. Isso é apenas uma das condições para o produto ser diferenciável em x. Agora vamos ver se o limite em x do quociente de Newton do produto em x é um número real. Então, vejamos. Quem é limite com u tendendo a x disso aqui, de f vezes g em u, tá olhando o tempo aí, cara? Tá? Menos o quê? F vezes g em x, dividido por u menos x. Vamos ver se esse limite é um número real. Esse limite precisa ser um número real para a função f vezes g ser diferenciável aonde? Em x. Mas isso aqui é o quê? É o limite com u tendendo a x. Bem, o produto de f por g em u é f de u vezes g de u. E o produto de f por g em x é o quê? F de x vezes g de x. Tá? Olhando para esse limite, que é uma indeterminação, eu não tenho como usar esses dois. Eles não aparecem aqui. Mas eles podem aparecer se eu fizer o seguinte, ó. Isso é igual a... Seguinte coisa. Isso é igual ao seguinte. Olha o que eu farei aqui. Isso é igual ao limite com u tendendo a x. Seguinte. F de u vezes g de u menos f de x vezes g de u, tá? Mais f de x vezes g de u menos f de x vezes g de x dividido por 1 menos x. Concorda que é igual? Que eu subtraí esse termo e o somei. Bom, não alterou nada. Na segunda passada, se é fx vezes g de x, não, ali. Na segunda. Não. F de x vezes g de u, f de x vezes g de u. Cancela essa com essa, fica f de u vezes g de u, menos f de x vezes g de x. Presta atenção. Tá? Por que eu fiz isso? Para poder usar esses limites. Porque isso aí vira o quê? Vira o limite com u tendendo a x de... Ó, essas duas primeiras parcelas, eu posso colocar quem em evidência? G de u. E eu fico com isso aqui, ó. F de u menos f de x sobre quem?
U menos X vezes G de U. E nas duas seguintes, nessas duas aqui, quem eu posso colocar em evidência? De modo que a expressão vai ficar f de x vezes o quê? G de U menos G de x sobre U menos x. Fecha parênteses. É ou não é a mesma coisa? Tá. Só que agora eu posso usar as minhas hipóteses. Como? Da seguinte forma. O limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites sejam números reais. Só que cada limite é o limite de um produto. E o limite do produto é o quê? Produto dos limites, desde que os limites sejam números reais. Mas são, porque quem é o limite com U tendendo a x dessa expressão aqui? É a derivada da f em x. Quem é o limite com U tendendo a x de G de U? G de x, pois a função G é contínua em x. Quem é o limite de f de x com U tendendo a x? Ora, com U tendendo a x, f de x é uma constante. Nesse limite, x é uma constante. Portanto, o que depende apenas de x também é. Então, o limite da constante? Constante. E o limite do quociente de Newton da função g em x? Tá certo? O limite é em x do quociente de Newton da função g em x. Quem é? Derivada da g em x. Só que isso é um número real, isso é um número real, produto de números reais dá número real. Essa parcela, pelo mesmo motivo, também é um número real. A soma de dois números reais é um número real. Ou seja, esse limite aqui, ó, esse limite, que é o limite em x do quociente de Newton do produto de f por g em x, é um número real. Isto diz o quê? Isto diz que a função f vezes g é diferenciável aonde? Em x, valendo a seguinte forma. A derivada da f vezes g em x é a derivada da f em x, que a derivada, essa derivada é esse limite, por definição, mas quem é esse limite? Está aqui. F de x vezes g de x, mais f de x vezes a derivada da g em x. Tá ok? E aí eu tenho os respectivos corolários, né? Que dão as fórmulas de derivação. Corolários. Tá? Sejam FG, sejam FG funções e A um subconjunto de R. Se as duas funções FG, as duas são diferenciáveis no conjunto A, qual é a conclusão? O produto das duas também é diferenciável no conjunto A com a derivada de f vezes g em x igual a derivada da f em x vezes a g em x mais a f de x vezes a derivada da g em x. Isso para todo x pertencente a quem? Domínio do produto. Qualquer que seja x pertencente a A. Desculpa. Qualquer que seja x pertencente a A. Tá? E se f e g são diferenciáveis, se f e g, vírgula, tá? Se f e g são diferenciáveis, se elas são diferenciáveis, então
O produto das duas também é o quê? Diferenciável com a derivada da f vezes g em x igual a derivada da f em x vezes g em x mais f de x vezes a derivada da g em x, qualquer que seja o x no domínio de quem? Do produto de f por g. Na proposição análoga anterior, eu deveria ter botado, não sei se eu esqueci, é qualquer que seja x no domínio de lambda vezes f. Quem anotou aí? Eu coloquei? Na proposição anterior, quando eu falo a derivada de lambda vezes f, eu botei aqui, é qualquer que seja x no domínio de lambda vezes f. A lambda f, coloquei? Qualquer que seja x no domínio de lambda vezes f, tá? Então, beleza. Então, vamos usar essa proposição para derivar. Ó. Bom. Olha aqui, ó. Para f de x igual a x4 menos 3x3 mais 2x2 menos x mais 1 vezes x5 menos 7x4 mais 8x3 menos 2x2 menos 4. Tá bom? Para todo x real, né? Vou acabar, não vou mais colocar para todo x real não, tá? Você já sabe que é para todos o domínio dessa função. Então, para essa função aqui, quem é a derivada? Quem é a derivada da f em x? Ora, eu posso muito bem multiplicar e depois derivar, porque o produto de duas funções polinomiais é uma função polinomial. Isto é, eu não preciso desta proposição, essa proposição que está aí, ó. Eu não preciso desta proposição e do seu corolário para derivar essa função. Mas se eu não tiver, eu vou para derivar essa função, se eu não tiver essa proposição, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar e depois derivar. Mas eu não quero multiplicar, eu quero derivar do jeito que está, como um produto. Então eu preciso desta proposição. E segundo esta proposição, esse corolário do fato, quem é a derivada do produto? Quem é? É a derivada de quem? Daquilo que eu escolho como a primeira, do que eu escolho como a primeira é essa. Será que primeira é a segunda? Então a derivada da primeira, qual é a derivada da primeira? Qual é? 4x3 menos o quê? 9x2 mais 4x. Isso é a derivada da primeira. Hã? Ah, sim. Faltou uma coisa. Faltou o quê? A derivada do menos x mais 1, que é quanto? Menos 1. Obrigado. Derivada da primeira vezes quem? Repete a segunda. Porque a derivada do produto de f por g em x é a derivada da f em x vezes g de x. Tá certo? Que foi? Tá. Mais f de x vezes a derivada da g em x. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, que é x à quinta, menos o quê? 7x4, mais 8x3, menos 2x2, menos 4. Mais, não dá para continuar aqui, coloca embaixo. Aí agora, repete a primeira, que é x4 menos 3x3 mais 2. Não olhe para cá não, por favor, viu? A primeira não é essa. A primeira é essa, você está derivando isso. Essa é a primeira, essa é a segunda. Mais
Aí repete a primeira. Vezes quem? Derivada da segunda. Qual é a derivada da segunda? 5x4 menos 28x3, tá? Mais 24x2 menos 4x. Derivada de menos 4 é zero. Pronto. Essa é a derivada.